João capítulo 6, João 6, versículos 22 a 40. Diz assim a palavra do Senhor: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e que quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar. Deus, muito obrigado. Obrigado por esta noite. Obrigado pela adoração. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito é que conduz a igreja, é que rege a igreja, é que governa a igreja. E nós somos, ó Deus, iluminados por Ele, para que compreendamos a Sua palavra. E pedimos, Senhor, que nesta noite o Teu Espírito perpasse cada vida aqui, cada querido, cada irmã, seja tocado pelo Teu poder. E aqueles que vieram, ó Deus, com fome espiritual, com sede espiritual, Senhor, alimenta com a Tua palavra nesta noite. Sacia, ó Deus, a sede com a Tua palavra, porque o Senhor é a fonte de vida. E nós cremos, Senhor, que nesta noite é noite de salvação, é noite de graça, porque a Sua palavra é poderosa e ela jamais volta vazia. Em nome de Jesus, Senhor, toma em Tuas mãos as nossas vidas, para a glória e o louvor de Jesus. Amém. Durante 7 semanas, a partir de hoje, a liderança pastoral estará ministrando nesta igreja a respeito dos 7 eu sou de Jesus no Evangelho de João. O foco a partir de hoje, a ênfase a partir de hoje, durante todas as nossas pregações, seja aqui na sede, seja em cada congregação da capital e também do interior, será exatamente a evangelização.
a proclamação do Evangelho com ênfase, com foco no evangelismo. Dia 12 agora nós estaremos inaugurando a abertura das estações. E a primeira estação que essa igreja experimenta é a estação da semeadura. É um período onde nós nos movimentamos como igreja, seja nos ministérios, seja nos grupos familiares, seja nas sociedades internas, seja em qualquer área desta igreja, a partir da criança até mesmo a melhor idade da igreja, nosso foco é na proclamação do Evangelho, no sentido de evangelização, é no sentido de fazermos com que o evangelismo dessa igreja, que tem como foco o evangelismo por relacionamento, seja algo intencional. Então esse é o grande desafio da igreja, e eu espero que você, domingo que vem, esteja conosco também, para essa grande celebração da abertura das estações. Mas, hoje, nós iniciaremos exatamente esta pregação, a pregação a respeito dos 7 eu sou de Jesus no Evangelho de João. E nós sabemos que a natureza da revelação de Jesus nos 7 eu sou no Evangelho de João, ela é redentora, ela é salvífica, ela é salvadora. A ênfase de João é exatamente sobre a salvação através de Jesus para o mundo. E os 7 eu sou que nós iremos compartilhar: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Nesta noite, o tema da nossa mensagem é: eu sou o pão da vida. O texto que lemos está intrinsecamente ligado a um grande evento, a um dos 7 sinais que nós encontramos de Jesus no Evangelho de João, quando falamos de milagres. E o milagre que Jesus realizara antes deste evento, antes dessa ministração de Jesus ao coração de gente que estava ávida por ouvir, por esperar uma palavra vinda de Jesus, é que Jesus tinha, exatamente na beira do mar da Galileia, multiplicado 5 pães e 2 peixinhos. Esse milagre, um dos sinais que aponta para a glória de Jesus, que aponta para o ato salvador de Jesus, não pelo sinal em si mesmo, mas pela manifestação da glória de Deus através desse sinal, impactou aquela grande multidão que estava ali e que foi saciada. A Bíblia diz que 5.000 homens foram saciados com pães e peixes por Jesus. Mas certamente nós temos ali cerca de aproximadamente 20 pessoas sendo alcançadas pelo suprimento que Jesus realizara através da multiplicação dos pães e dos peixes. Obviamente que Jesus estava ali ministrando não somente para aqueles 5 homens, mas para as mulheres e para as crianças também. O texto diz que após Jesus realizar este milagre, ele sai da presença daquela multidão. Uma grande tempestade acontece e o povo começa a procurar Jesus. A multidão começa a buscar Jesus, a tentar saber onde Jesus estava. E o texto diz que Jesus é encontrado pela multidão na região de Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum. E aí então acontece algo extraordinário, porque há pelo menos 3 perguntas que geram profunda inquietação na alma daquela gente que estava buscando Jesus, daquela gente que estava querendo ouvir a respeito de Jesus, daquela gente que tinha diversos e variadas motivações para estar com Jesus. E 3 perguntas eu posso perceber nesse texto, que é extremamente relevante para mim e para você hoje, porque há muita gente buscando Jesus nos dias de hoje também.
Há muita gente com interesses de buscar a Jesus, de encontrar-se com Jesus. Talvez interesses multivariados, sentimentos e motivações multivariadas. Mas esse texto aqui reflete, através das 3 perguntas que nós encontramos nesse texto, algo que tem a ver comigo e com você. E as 3 primeiras perguntas que nós queremos compartilhar com você, como argumentos para a nossa prédica nesta noite, são 3, a partir do versículo de número 28. Por favor, observe o texto. Melhor, a partir do 25. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? A resposta de Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Jesus estava em Cafarnaum, e quando eles chegam e encontram Jesus, a pergunta é extremamente capciosa, intrigante: Mestre, quando chegaste aqui? Em outras palavras, aquela multidão estava interessada em encontrar-se com Jesus para continuar sendo ministrados em termos de provisão por Jesus. Aquela multidão estava em busca dos sinais de Jesus, dos sinais e prodígios feitos por Jesus. Aquela multidão estava interessada exatamente em se alimentar diariamente através da intervenção divina de Jesus. Aquela multidão estava buscando os milagres feitos por Jesus. Me parece que quando fazemos uma analogia da fé e olhamos para a nossa realidade, isso tem muito a ver nos dias de hoje. Há muita gente procurando Jesus. Há muita gente querendo ver os feitos, os milagres de Jesus, em busca de uma fé utilitarista, em busca exatamente de ter Jesus não como sendo aquele divino, poderoso, extraordinário, salvador, redentor das nossas vidas, mas interessado em si, em ter Jesus como objeto dos seus próprios desejos. Há muitas pessoas que querem Jesus para suprir simplesmente as suas necessidades materiais. E nós estamos abarrotados de ouvir mensagens, pregações, enunciações, falando exatamente aquilo que muita gente quer ouvir. Uma mensagem que leva a pessoa a ter, a obter, a possuir coisas. Uma mensagem onde as pessoas estão mais interessadas em obter as coisas, em ter bens materiais, do que é mesmo ouvir a essência do Evangelho, a proclamação do Evangelho. Há muita gente que busca um Evangelho da teologia da prosperidade. Há muita gente que está sob o espectro de uma mensagem onde o ter, o obter, o possuir, o reivindicar, o determinar, o insistir, está voltado para as suas próprias necessidades. O homem se tornou o centro da adoração. Uma mensagem antropocentrista, uma mensagem onde o homem está no centro de tudo. E esse era o desejo daquela gente, porque eles queriam se alimentar todo dia, se fartar da comida todo dia, ter o maná todo dia. Mas não queriam ouvir o Evangelho transformador. Eu não sei como você chegou aqui hoje.
Talvez você esteja aqui hoje com um coração ávido por ouvir uma mensagem de Deus para o seu coração. Mas talvez haja muitas distorções que você tem ouvido por aí, e você chegou aqui dizendo: eu estou em mais um culto, em mais um lugar, em mais um espaço. Eu quero dizer para você que você veio nessa noite aqui não simplesmente para fartar o seu coração de bens materiais e fartar o seu coração com comidas para gerar em você um suprimento carnal. Não, nesta noite Deus tem uma palavra para saciar a sua fome, para saciar a sua sede, fartar a sua alma com o evangelho da graça. A segunda pergunta, que é intrigante nesse texto, está no versículo 28. Versículo 28 diz: dirigiram-se, pois, a ele perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Agora essa é a pergunta que eles fazem para Jesus. O que a gente precisa crer? O que a gente precisa fazer para acreditar? O que a gente precisa fazer para fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida? O que é preciso fazer para que as obras realizadas por nós gerem alguma coisa extraordinária em nós? Sabe, irmãos, eu creio que nós estamos vivendo uma crise com relação à história da fé. É natural que todas as pessoas tenham suas positividades. É natural que a palavra crer faça parte do nosso vocabulário, do nosso cotidiano, da nossa história. Todo mundo aqui crê de alguma maneira. A humanidade crê de alguma forma. Até mesmo os ateus, na sua ênfase positiva em reafirmar o seu ateísmo, eles acreditam. Há muitas pessoas que acreditam na família. Há muitas pessoas que acreditam em si mesmas. Há muitas pessoas que acreditam no seu potencial. Há muitas pessoas que acreditam na sua capacidade intelectual. Há muitas pessoas que acreditam na sua capacidade de engendrar, de organizar, de ser estratégico nas coisas que fazem. Há muitas pessoas que acreditam de que é possível reverter quadros a partir da sua capacidade e da sua ação volitiva, da sua própria vontade. Isso também é acreditar. Isso também é acreditar. Porque isso tem a ver com afirmações positivas do ser humano. E muita gente acredita nisso. Muita gente acredita de tal forma nisso que é capaz de sair da mediocridade e mudar a sua história. Mas esse crer tem limites. Esse acreditar tem limites. Essa ação positiva, secularizada, mundanizada, tem limite. Porque a história da fé não se baseia nessas motivações. O que Jesus está dizendo para essa gente ávida, desejosa, com desejo profundo de realizar coisas através de obras, é de que as suas atitudes, o seu crer em si mesmo tem limites. O que Jesus está dizendo aqui é que se você quer de fato crer, se você quer de fato acreditar e viver uma vida redimida por Jesus, você precisa crer em Jesus. É em Jesus. Ele está dizendo claramente isso, para que você creia. Creia naquele que me enviou. Sabe, nesta noite eu quero dizer para você que não há possibilidade alguma
de você, através de você mesmo, ou de qualquer outra pessoa, ou de qualquer outro anjo, ou arcanjo, ou qualquer ser espiritual, possa levá-lo ao conhecimento de Jesus. Não pelas suas obras, não pelo seu esforço, não até mesmo pelo desejo do seu coração nessa noite, de achar de que por algum motivo você é tão bom que é capaz de ser alcançado pela graça de Deus. A única maneira pela qual nessa noite você pode ser alcançado, achegado, tocado, liberto, transformado por Jesus é através da graça de Deus. Não há nenhuma motivação na minha vida e na sua vida que faça você chegar a Deus para obter a salvação. Mas se você reconhecer que o Espírito Santo de Deus habita nesse lugar e está na sua palavra revelada, poderosa, salvífica, salvadora, esta palavra tem o poder de lhe alcançar, de lhe redimir, de lhe transformar nessa noite em nome de Jesus. Por isso essa noite é noite de salvação. Eu não sei qual é a motivação do seu coração nessa noite. Eu não sei por que você chegou aqui. Eu não sei qual é o drama da sua alma. Eu não sei qual é a angústia profunda que você está vivendo. Eu não sei se você por muitos e muitos anos tem vivido uma caminhada intrigante, inquietante na alma com relação à salvação. Eu não sei se você tem plena convicção da sua salvação em Cristo. Se hoje, neste momento, Deus o chamar, se você tem plena convicção de que você vai estar diante do Eterno, ou se paira na sua mente, se está segredado no seu coração algum resquício ainda de dúvida, ou de incerteza, ou de insegurança, meu irmão, minha irmã, nessa noite, Jesus está aqui para bradar no seu coração, gerando salvação. Eles buscaram e achavam que pelas obras, pelos sinais, eles alcançariam a providência de Deus. Eles estavam olhando para os sinais, eles estavam focados nos milagres, eles estavam seduzidos pelos milagres realizados por Jesus. Que milagre extraordinário! 20.000 pessoas aproximadamente sendo suprida por 5 pães e 2 peixinhos. E mais, que milagre sobejante é este, a ponto de sobrar ainda, pós alimentação de todo o povo, 12 cestos repletos de alimentos? Eles estavam embebecidos com este sinal. Como muitas vezes as pessoas ficam embebecidas através dos sinais, mas os sinais por si só não geram salvação. Os sinais são sinais que apontam para a glória de Deus, para a manifestação da glória de Deus, para a presença de Deus, dizendo: olha, quem está aqui está falando da sua divindade, quem está aqui está falando de alguém que é soberano, alguém que é Senhor, alguém que venceu a morte, alguém que ressuscitou dentre os mortos. E esse Deus poderoso queria realizar este ato tão poderoso, tão extraordinário, agora estava falando ao coração deles. É esse Deus que está aqui. É esse Deus que quer vir de uma maneira linda, mansa, suave, no seu coração. No seu coração que ainda se questiona a respeito da salvação. Quero dizer uma coisa para você: aquilo que a Bíblia diz ainda hoje ecoa e reverbera em nossas vidas. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você certamente pode ter muitas coisas,
vivenciando coisas lindas na sua vida, mas ainda há um vazio dentro de você, há um vazio dentro de nós, que precisa ser suprido por Jesus. Hoje, Deus está estabelecendo uma agenda com você aqui, uma agenda de salvação. Primeira pergunta: e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Segunda pergunta: dirigiram-se pois a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? E a terceira pergunta está no versículo 30. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Que sinais fazes, que sinal fazes que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E ele faz aqui uma analogia extraordinária, porque ele está aqui trazendo a memória, fazendo uma espécie de anamnese, trazendo a lembrança deste povo, porque quando ele começou a falar sobre esse alimento que alimenta a alma, que alimenta e que sacia a sede, essas pessoas, lógico, apontaram já para aquilo que está escrito em Deuteronômio a respeito do maná. E eles sabem disso, a história de Israel sabe disso, e eles então lembram do maná, e eles então fazem uma correlação dizendo que Moisés promoveu isso, e ele disse: não foi Moisés que promoveu o maná diário, noturno, para suprir a necessidade de vocês, foi o próprio Deus que fez isso, foi o próprio Deus que fez isso, um maná, um alimento redondo, falando sobre a eternidade de Deus, um pequeno alimento simbolizando a humildade de Cristo, ou seja, apontava para um tipo de Jesus, toda uma simbologia a respeito de Jesus. E ele então diz para essa gente que está aqui: olha, esse maná, ele era dado noturnamente para o povo, e o povo se alimentava, mas eu estou aqui diante de vocês, eu sou o maná espiritual que desceu do céu e não virá todas as noites para suprir as necessidades de salvação de vocês, não. Esse maná veio de uma vez só, e quando ele veio, foi derramado sobre as pessoas, e as pessoas se alimentaram verdadeiramente desse maná, tiveram saciado a sua sede, e o seu alimento, a sua fome, foi completamente suprida por esse maná. Em outras palavras, Jesus é quem supre a nossa fome espiritual de uma vez por todas. Mas o texto continua, e o texto continua dizendo: porque o pão de Deus, no versículo 33, é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, versículo 34, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E aí vem a declaração contundente de Jesus, versículo de número 35, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. É interessante porque Jesus começa dizendo: eu sou. Essa palavra eu sou, no original grego do Novo Testamento, é ego eimi. Ego eimi significa eu sou. E esta palavra está relacionada a Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando a sarça ardente está queimando, e o Senhor então, de uma ação teofânica, se evidenciando claramente, se manifestando a Moisés, ele fala claramente a Moisés, dizendo para Moisés libertar o seu povo. E Moisés então cria um monte de argumentos para não ser aquele que viria a ser o libertador. E em um momento Moisés disse: então o que eu tenho que falar diante do povo? Quando eu chegar para o povo, o que eu vou falar? Então o Senhor disse a Moisés: Moisés, fala ao povo que eu sou quem te enviou. Esse eu sou
É a mesma evocação que Jesus faz aqui, chamando para si a sua divindade. Eu sou. Então você está aqui nessa noite, você está sendo chamado pelo eu sou. Você está aqui nessa noite resistindo ao chamado de Jesus para a salvação verdadeira, genuína na sua vida. E talvez haja uma resistência, mas ninguém pode resistir, porque a graça, ela é irresistível diante do eu sou. Ele está aqui. E foi exatamente isso que Jesus falou para aquela multidão: eu sou. Foi exatamente isso que Jesus falou para aquela mulher samaritana em João capítulo 4. Quando aquela mulher começa a fazer uma série de argumentações a respeito da sua própria vida, da sua existência, e diante do quadro tétrico, terrível que ela estava vivendo, aquela mulher percebe claramente que Jesus, quando pede água para ela, alguma coisa inesgotável viria a acontecer na sua vida. E diante daquela inquietação daquela mulher, Jesus diz: mulher, chama o teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Ele disse: bem disseste, porque se tu já tiveste, o que tu tens hoje não é teu. E quando Jesus faz isso, ela diz: vejo que tu és profeta. Vejo que tu és Senhor. E Jesus começa a revelar-se para aquela mulher, e aquela mulher começa a sentir a necessidade de ter um entendimento da sua espiritualidade, ter um entendimento do que estava acontecendo com ela. Ela diz: olha, os nossos pais levantaram esse monte aqui, o Monte Gerizim, nós adoramos aqui, mas aonde de fato acontece o grande adoração? Diz: mulher, vai chegar o dia que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aquela mulher é tão tocada pela presença de Jesus, que ela diz: vejo que tu és Messias. Essa revelação que o evangelista João trata com esta mulher é o reflexo de como ele quer tratar conosco nessa noite, se revelando através da sua ação reveladora, redentora, salvadora, salvífica na minha vida e na sua vida. É importante reconhecermos Jesus como Senhor da nossa vida, mas é necessário, fundamental, que nós reconheçamos Jesus como Salvador. E quando Jesus Salvador vem sobre nós, então nós reconhecemos o seu senhorio sobre nós. Jesus se revelou àquela mulher alcançada por Deus, é alcançada por Jesus. A sua história pregressa, a sua história de vida, os seus dramas mais profundos são transformados pelo poder de Jesus. As pessoas que reconheciam naquela mulher uma história complicada, quando aquela mulher abre a boca e fala, a cidade toda ouve aquela mulher e reconhece que algo mudou na história daquela mulher, que ela teve um encontro com alguém, e ela diz: eu tive um encontro com Jesus. E a história daquela vida tão poderosa, transformadora na vida daquela mulher, também impacta as pessoas, dizendo: vamos estar também com esse Jesus que essa mulher esteve. Sabe, o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, e eu não tenho dúvida de que o Senhor quer gerar salvação na minha vida e na sua vida hoje aqui. Sabe, não adianta vivermos uma vida de religiosidade, não adianta vivermos uma vida simplesmente achando de que domingo após domingo chegamos na igreja, estamos na igreja, ouvimos a Bíblia, fechamos a Bíblia, vamos para o nosso trabalho, para a nossa atividade, para a nossa vida, como se isto bastasse tão somente para que vivamos uma vida verdadeira, genuína, com relação a sermos e termos uma vida espiritual saudável. Eu quero dizer para você que isso só vai acontecer se de fato você tiver forte convicção de salvação eterna na sua vida. E se você ainda não tem, meu irmão, faça um posicionamento, se coloque na brecha e diga: Senhor, eu estou aqui, que o teu Espírito Santo venha na minha vida, transforme a minha vida. Eu quero comer desse pão para alimentar esta fome profunda da minha alma, que eu preciso ser saciado com esta água poderosa, extraordinária, que também a minha alma tem sede de ti. Senhor, faz isso hoje, e eu creio, meu irmão e minha irmã, que Deus vai fazer isso na sua vida para a glória de Deus. Mas o texto diz que Jesus falou: eu sou, falando da sua divindade, o pão da vida.
O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Por mais que eles tenham visto os milagres, por mais que eles tenham visto tanta coisa, eles ainda estavam céticos. Eles não estavam olhando para o Filho de Deus, o Salvador diante deles. Eles estavam diante de alguém que apenas iria provisar ou provisionar, melhor dizendo, as suas necessidades. E aí o versículo 37 é algo que tem que ficar segredado no nosso coração. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, ou que nessa noite reconhecem a presença do Espírito Santo na sua vida aqui hoje, o Espírito Santo tocando em você, ministrando na sua vida, eu quero dizer uma coisa para você: esse texto aqui é poderoso para mudar a sua história. E é claro quando ele diz: o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. E quando eu olho esse texto, eu olho para a soberania de Deus, eu olho para esse Deus poderoso, imutável, transcendente, infinito. Esse Deus que rege, está sobre tudo e sobre todos. Mas esse Deus que é transcendente é o mesmo Deus imanente, o Deus que se preocupa comigo, o Deus pessoal, o Deus estampado na cruz do Calvário, onde o seu corpo moído, o seu sangue vertido, cancelou o meu pecado, o seu pecado de morte. Esse Deus poderoso faz com que você tenha convicção de uma graça irresistível, que você tenha convicção de que o Senhor o tomou para si e ninguém pode tirá-lo, ninguém pode mais arrebatá-lo, ninguém mais pode tirar você da rota, do centro, da bússola, da agenda de Deus para a sua vida e sua casa. Porque eu desci, diz ele no versículo 38, do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Aqui está o projeto de Deus para nós. Projeto de Deus para nós. Projeto de Deus para você. Propósito de Deus na aliança eterna, na eternidade entre o Pai e o Filho, foi que o Filho viria para nos redimir. Esse é o projeto de Deus. Olha, querido, antes da eternidade, ou melhor, antes da fundação do mundo, nos tempos eternos, não sei te explicar, não sei ser aqui cartesiano, organizador de pensamentos e de ideias a respeito do que eu vou falar sobre o campo da presciência de Deus, mas o que eu posso dizer para você é que você estava na sua casa hoje, e algo fez você vir aqui, e que muitos e muitas vezes você talvez tenha feito isso na sua trajetória ao vir à igreja, mas nesse mistério de Deus, Deus o trouxe e você foi trazido por Ele, porque foi o Espírito Santo que te trouxe, e você chega aqui e você senta aqui para entender esta mensagem dizendo de que o plano de Deus para você é que Jesus Cristo veio para morrer na cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados, e para lhe dar vida eterna hoje, de uma vez por todas. Não fique organizando, não fique concatenando ideias, não fique organizando as coisas, somente creia. Creia não em você, creia não na sua capacidade, creia não na sua capacidade intelectual, creia não na sua soberba de ser altivo e orgulhoso, individualista, achando de que você resolve todos os problemas da sua vida. Não creia nisso, creia somente agora em Jesus,
creia em Jesus, e algo novo vai acontecer na sua vida nessa noite. O texto diz no versículo 39: a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. O Senhor não quer perder nenhum nessa noite. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Nós ressuscitaremos no último dia, aleluia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Eu quero desafiar você a olhar para Jesus, somente para Jesus, e não ter aquele sentimento de inquietação de alma de gente que estava buscando Jesus pelos sinais, que estava buscando Jesus para suprir as suas necessidades básicas, materiais, mas que nessa noite você olhe para Jesus como o seu Redentor, o seu Salvador. Olhe para Jesus como aquele que quer salvar você hoje, quer redimi-lo. Olhe para Jesus como aquele que quer tomá-lo pela mão, colocar em seus braços e fazer com que você nunca mais saia dos seus braços. Eu sei que talvez quando a gente olha para a gente mesmo, a gente se acha incapaz disso. Eu sei que muitas vezes a nossa vida está depauperada, a nossa vida está completamente agonizante, sem esperança, sem expectativa nenhuma. Mas deixa eu lhe falar uma coisa aqui: só Jesus pode alimentar a sua alma, porque Ele é o pão da vida. Que Deus abençoe esta palavra, em nome de Jesus. Eu quero que você curve a sua cabeça. Nós vamos tocar alguma coisa aqui, que eu já esperava que já estivessem todos aqui, mas enquanto os irmãos estão chegando, eu quero convidar você a uma oração hoje aqui. Serão 2 orações hoje, porque eu decidi na minha caminhada que o que mais agoniza a alma de um pregador é ele viver a vida inteira pregando o Evangelho, sem fazer perguntas que são cruciais como ato de fé, porque quem opera é o Espírito Santo. Mas eu quero falar para você adolescente que está aqui, eu quero falar para você jovem, eu quero falar para você adulto, para você que já tem uma idade avançada. Não viva esta vida sem tomar e ter um posicionamento dizendo: no dia 5 de fevereiro eu decidi viver sob a graça de Deus. Essa sua decisão Deus já está fazendo por você. Essa sua atitude Deus já está operando em você. E eu quero fazer essa pergunta aqui nessa noite de uma maneira com muita humildade. Há alguém aqui nessa noite que deseja caminhar com Jesus, que ainda não teve esse momento histórico ímpar na sua vida? Há alguém aqui que ainda tem incerteza na alma quanto à salvação? Se há alguém aqui, eu quero convidar você a levantar sua mão sem medo, sem temor, sem constrangimento, sem vergonha, mas sabendo de que é a palavra de Deus que foi pregada e que pode mudar a nossa vida. Há alguém hoje aqui que deseja uma oração nesse sentido da sua vida? Levante a sua mão agora em nome de Jesus.
Muitas vezes nós baixamos a cabeça, muitas vezes nós fazemos alguma coisa, mas se há alguém, por favor, glória a Deus, minha irmã, louvado seja Deus. Há mais alguém? Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja tem que dizer amém. Aleluia. Há mais alguém que deseja um momento de oração especial? Você que levantou a sua mão, meu irmão querido e amado, fique de pé onde você está. Pode ficar de pé onde você está. Pode ficar de pé. Olha, irmãos, esses irmãos estão se levantando. Olha ali, irmãos, ali no fundo tem mais alguém. Pode ficar de pé. Olha que coisa linda. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Há mais alguém que quer ter esse momento lindo de Deus na sua vida? Eu quero pedir que os queridos que estão perto desses amados, por favor, se aproxime. Se aproxime, olhe para trás, meu irmão. Se você está vendo alguém perto de você que levantou, tem 3, 4, 5, se aproxime deles. Irmãos queridos, servos do Altíssimo, se aproxime, chegue perto. Não é para cumprimentar, é para orar com ele daqui a pouco. Fique pertinho. Eu vou fazer mais ainda. Eu vou pedir que os irmãos que estão com esses irmãos aqui, venham aqui, eu vou orar com você, eu vou descer, venha, vamos adorar a Deus com um cântico, em espírito e em verdade. Venham aqui, queridos, podem vir aqui, os amados. Em espírito e verdade. Pode vir, venham juntos. Podem vir juntos. Se alguém deseja, pode vir. Pode vir juntos. Pode trazer. Venha com o seu amigo, venha com o seu irmão. Que coisa linda, irmãos. Vamos aplaudir o Rei dos Reis. Esses queridos vindo. Rei dos Reis. Chame-os. Podem vir, tragam-os aqui. Tragam aqui à frente. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis. Tem mais alguns ali. Tem irmãos ali. Te entregamos. Louvado seja Deus. Podem vir, irmão, para te adorar. Para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci. Se alguém mais deseja um momento de oração, Jesus, meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar. Aonde, irmão? Nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Onde se alguém ouvir a minha voz, diz a palavra de Deus, não resistam, irmãos. Venham em espírito. Vou pedir aos pastores e aos presbíteros que venham aqui, que cheguem aqui, que os irmãos se aproximem para orar com eles, ministrar na vida deles, estarmos juntos. O Espírito Santo está nesse lugar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Podem vir pela frente aqui também, irmãos. Cheguem aqui, irmãos. Podem vir, irmãos. São queridos nossos. E Senhor, se você quer caminhar com Jesus, quer a hora, chegou a hora, é agora. Vem em nome de Jesus. Te adorar, ó Rei dos Reis. Foi
assim. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Deixa o Espírito Santo. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar Nos átrios nos átrios do Senhor. Ó Espírito Santo, Meu prazer é vem com teu Espírito, Senhor, na casa e salva, Senhor. Sela com teu Espírito, sela com teu Espírito, sela com teu Espírito, de uma vez por todas. Ó Deus, um tempo novo, um tempo novo, um tempo novo, um tempo novo, um tempo novo de vida, de redenção, de graça. Ó Senhor, ó Espírito Santo, sela agora, Senhor, sela com o teu poder, com a tua glória, em nome de Jesus, meu Deus. Faz isso, salva, Senhor, escreve esses nomes no livro da vida, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, sua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sua palavra diz: se com nossa boca confessarmos a Jesus e em nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, somos salvos. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê para a vida eterna. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Senhor. Senhor Deus, nós clamamos por essas vidas aqui. Eu creio, Senhor, e nós cremos que o Senhor já escreveu esses nomes no livro da vida. Nós cremos, Senhor, que essas vidas são do Senhor, pertencem ao Senhor, e que houve salvação nesta casa. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor agora estabeleça, fortaleça, sustente esses meus irmãos, minhas irmãs, que eles possam caminhar contigo, andar contigo e glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, nós confirmamos, Senhor, porque quando um pecador se arrepende, há celebração, há festa no céu. Aleluia, glória ao teu nome por isso, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir os pastores e presbíteros que estão aqui, que peguem o nome desses amados, por favor, aqui mesmo, nesse momento. Pegue o nome para a gente continuar orando por você, tá bom? Por favor, pegue o seu celular, pega o nome desses irmãos queridos. Peguem, por favor, o nome desses queridos, por gentileza, agora, rapidamente, irmãos, em nome de Jesus. Começou a estação da semeadura, começou a estação da evangelização. Eu quero saber se há alguém aqui que quer se reconciliar com Jesus nessa noite. Há alguém que está longe, mas agora está voltando para o Senhor Jesus. Levanta a tua mão onde você está agora. Em nome de Jesus, você quer voltar para Jesus, reconciliando com Cristo. Querido, por favor, pode levantar a mão, pode levantar, aleluia, louvado seja Deus, temos pessoas ali. Há mais alguém que deseja uma reconciliação com Cristo? Louvado seja Deus. Eu vou pedir, por favor, que irmãos queridos que estão ali, Pastor Júlio, dois irmãos estão levantando as mãos ali. Vá ali, pastor, rapidamente, por favor, e ore com esses queridos. Há mais alguém que quer ter um tempo de reconciliação com Deus? É agora, meu irmão. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, querido. O Senhor está operando maravilha no nosso meio. Olha, irmão, se tem uma coisa linda na igreja, é quando o Espírito Santo de Deus começa a salvar, alcançar vidas para Jesus. É tempo de sopro da presença do Espírito Santo. Glorifica o Senhor, em nome de Jesus. Coisa maravilhosa. Jesus,
Jesus. Bem forte.